Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos sustente na noite de hoje, pois que aqui estamos reunidos em seu nome. Então, que o amor do Mestre seja nosso guia na noite de hoje. Nessa casa que é tão amorosa, que a todos nós recebe através das mãos dessa doce irmã, que é a irmã Maria Angélica, que abraça a cada um de nós como filhos do coração. Essa casa que completa 30 anos. E eu não sei quanto a cada um de vocês, o quão feliz vocês se sentem esse mês, que essa casa completa 30 anos. E quanto isso representa de oportunidade, de beleza e de serviço. Então, sintam-se muito acolhidos nessa casa, como cada um de nós pode se sentir, porque essa casa é a nossa casa, de oração, de trabalho, de refúgio. No dia de hoje, nos coube o capítulo 7, itens 1 e 2, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é o Bem-aventurados os pobres de espírito. E é um capítulo que nós podemos discutir vários pontos em relação a ele. O de hoje fala sobre o que se pode entender por pobres de espírito. O item 1 é exatamente essa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. E nós precisamos entender o que será que Jesus quis dizer nessa passagem. E existe uma outra passagem que também pode nos remeter à reflexão que podemos fazer nessa noite, que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, o dizer não é a chave do reino dos céus. Qual será o caminho? E quando nós viemos a uma palestra, ou quando nós estudamos, quando nós fazemos os cursos, quando aqui estamos, quando abrimos uma página do Evangelho ou de qualquer outro livro doutrinário, nós precisamos nos perguntar: o que há para mim nesse texto? A que esse texto me remete? O que eu preciso aprender? Porque é para cada um de nós. Não é para o nosso amigo, não é para o nosso filho, para o nosso vizinho. É para cada um de nós. Porque quando viemos a uma casa como essa, é o convite, é a oportunidade, é a sustentação e o aprendizado. Então, que todos nós perguntemos, todos os dias, o que a doutrina tem a me mostrar? O que ela espera de mim? E quando a gente pergunta, e na verdade está no texto, o que se quer entender ou o que se deve entender por pobre em espírito, e os espíritos falam da humildade. E olhando no Wikipedia, o que seria humildade, olha que interessante a definição de humildade que lá consta. Virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Olha que interessante essa definição, que essa definição nos remete a tudo que nós viemos estudando, qualquer que seja a doutrina religiosa a qual nos ligamos. Porque quando fala em conhecer as limitações e as fraquezas e agir de acordo com essa consciência, existem dois movimentos aqui que são fundamentais. E para discutir um pouquinho sobre isso, nós vamos refletir sobre algumas perspectivas. Cada um de nós consigo mesmo, cada um de nós com o outro que está a caminho, cada um de nós com Deus. E quando nós pensamos em nós mesmos, o que a gente precisa refletir em relação à humildade, em relação aos pobres em espírito e o reino de Deus? Existe um primeiro caminho que todos nós precisamos traçar, que é o conhecer a si mesmo.
Inclusive, essa é uma das perguntas de O Livro dos Espíritos, a 919, se não me engano, que fala do autoconhecimento. Porque se a humildade é conhecer as limitações, o que é que eu preciso fazer para conhecê-las? Olhar para dentro de mim, com coragem, para enxergar o que dentro de mim está. Coragem, porque muitas vezes eu vou descobrir sombras que em mim existem. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós descobrimos todos os nossos valores e somos preciosos nas nossas caminhadas, nas nossas conquistas, nas boas ações que já fizemos por uma caminhada inteira espiritual. Mas temos pontos negativos. Por isso a coragem para olhar, a coragem para enfrentar e se reconhecer. Se reconhecer como um ser humano que precisa de novos valores morais. Com certeza, já adquirimos muitos, muitos. Há aqueles que são pacientes, e realmente são. Há aqueles que são amorosos, aqueles que são tolerantes, há aqueles que são humildes. São virtudes, virtudes que vamos conquistando à medida que vamos caminhando. E tomamos a decisão de nos tornarmos melhores. Porque existe uma decisão que precisa ser tomada. O conhecer-se estabelece que precisamos agir a partir desse conhecimento, senão de nada ele serve. E quando a gente se conhece, existe também uma análise que precisamos fazer. E colocar na balança tudo que de bom nós já fizemos e acreditar nisso. Acreditar nos nossos valores e nas nossas conquistas. E colocar nessa mesma balança os pontos negativos que ainda insistimos em preservar. E decidir o que nós queremos fazer com essas informações. O que nós queremos fazer com essa nossa visão à frente de um espelho. Essa visão do eu mais profundo, que não é fácil, não é simples, mas é escolha que precisa ser feita. Porque só assim, buscando o nosso conhecimento, é que vamos conhecer qual é o caminho que precisamos seguir. Quando nós temos humildade, e é disso que nós precisamos, e nisso que nós precisamos pensar, a gente passa a admitir as nossas limitações. A gente passa a admitir que precisamos nos transformar. Porque ser pobre em espírito significa que espiritualmente precisamos adquirir novos valores. Nenhum de nós está pronto. Nós estamos só engatinhando na nossa caminhada espiritual. Mas é muito bonito quando a gente lê sobre a história da evolução do espírito, ou antes disso, a história da evolução do princípio inteligente, e vemos quanto esse princípio caminhou. Em todos os reinos, e nós aprendemos isso na doutrina, até que esse princípio se individualiza e passa a habitar, ou fazer parte desse ser individual de que somos cada um de nós. A primeira virtude é a humildade, porque sem ela nada se inicia. Porque só a partir do momento que eu reconheço, como está a definição no dicionário, as minhas limitações, as minhas fraquezas, eu vejo que eu preciso adquirir virtudes. Eu vejo que eu preciso reconhecer em mim a minha humanidade. E sermos humanos significa sermos matéria, porque temos um corpo físico. Um corpo físico que nós sabemos disso à medida que estudamos. Pelas necessidades ligadas a ele. Um corpo físico que pode limitar a ação do espírito. Um corpo físico que pode trazer uma certa opacidade às conquistas daquele espírito, que traz as nossas necessidades materiais, da alimentação, do dinheiro, da roupa.
do trabalho, se bem que trabalho existe no mundo espiritual e muito, mas admitir a nossa humanidade significa admitir os nossos erros. É voltar para a nossa origem, porque somos humanos. E na nossa humanidade terrestre, que aqui estamos, temos muito a aprender, por muitas conquistas que ainda precisamos fazer. Negar o humano em nós é negar a nossa existência, é negar a nossa possibilidade de caminhar e de mudar. Porque se eu não reconheço que eu tenho algum erro, o que eu vou mudar? Se eu não reconheço que eu tenho limitação, como é que eu vou aprender? Quando a gente está estudando, o que mais traz ao aprendizado é o admitir o tão pouco que sabemos. Porque quando temos dúvidas, nós perguntamos. Quando estamos cheios de certeza, nem um espaço para o outro nos dá uma outra opção, uma outra visão, nós damos. Só existe maturidade, que é esse crescimento, quando há humildade. A humildade que me faz reconhecer-me absolutamente igual àquele que caminha comigo. Absolutamente igual. Existe um texto, se não me engano, no Fonte Viva, e que Emmanuel diz assim: somos todos igualmente frágeis. E isso é muito bonito. Primeiro, pela igualdade em si. Segundo, pela fragilidade. Fragilidade que não significa que não somos seres criados por Deus. Fragilidade que não significa que somos fortes o suficiente para vencer a nossa caminhada. Mas fragilidade que mostra o tanto que necessitamos uns dos outros. E o interessante é que quando a gente pensa no orgulho, que é o oposto da humildade, o que o orgulhoso, e cada um de nós tem esse traço e muito forte, por isso que aqui estamos, o que ele pensa? Que ele se basta, que não precisa dos outros. E se ele não se avalia, e o orgulhoso não se avalia, porque eu sei tudo. Para que todo dia eu vou ficar avaliando o que eu fiz ou deixei de fazer? Se eu sou tão bom, eu estou sempre acertando. E ele acha que se basta. Eu não preciso de ajuda. Eu enxergo os erros dos outros e não enxergo os meus. E aí vem a doutrina que nos mostra e nos fala da imortalidade da alma. E quando nós pensamos na imortalidade da alma, e eu gosto de pensar dessa forma, e às vezes repito isso, nós somos imortais. Mas não somos imortais daqui para frente, depois que nós morrermos ou desencarnarmos. Nós somos imortais antes de aqui estar. Então, nós já existíamos. E já existíamos caminhando, tentando acertar. Então, quando eu reconheço isso em mim, a minha imortalidade, e eu sei que os espíritos evoluem, eu sei que o progresso é a lei, eu sei que eu errei. Se eu tanto errei, por que o outro não pode errar também? Por que eu me acho com direito de julgar o erro do outro? É importante que a gente tenha essa consciência da imortalidade, da igualdade perante Deus, porque o doutor Bezerra de Menezes nos lembra que Deus nos ama, apesar de todos os nossos desatinos. E olha que bonito isso. E Deus nos ama pelo que Ele é, e não pelo que nós somos. Porque Ele sabe reconhecer em nós a grandiosidade que podemos ser. Então, quando nós somos alimentados pelo nosso orgulho, nós nos esquecemos do outro. Apontamos o dedo e julgamos. E quando esbarra em nós, e sempre pode acontecer, por isso aqui estamos, a dor. E existem algumas dores que a gente fala da dor extrema. E é fácil ver isso nos noticiários. Quando um de nós experimenta uma dor extrema,
nós não nos bastamos. Nós precisamos de ajuda nesse momento. Como pedir ajuda se eu acho que o outro é menos do que eu? Como pedir ajuda se o tempo todo eu alimentei o meu orgulho e nunca abaixei minha cabeça diante do outro? Como pedir e aceitar ajuda? Algumas pessoas são tão orgulhosas, e quando eu falo algumas pessoas, posso incluir a mim ou qualquer um aqui de nós, porque estamos juntos, na doença. Tem uma dificuldade enorme lidar com a doença, porque a doença expõe o limite. A doença expõe a fragilidade e não se permite ser cuidado. E muitas vezes a doença é exatamente isso. O convite ao deixar-se cuidar por outro, que naquele momento pode mais do que eu, porque está mais forte, porque está melhor. Admitir isso é exercer a nossa humanidade. E é interessante que no finzinho desse capítulo 7, os Espíritos nos falam sobre a inteligência e ele diz o seguinte: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo a inteligência, existem pessoas brilhantes. Muitos conhecem aqui pessoas que são brilhantes do ponto de vista intelectual, conhecemos no mundo inteiro. Mas olha que interessante, tem limites bem estreitos no mundo que habitais. É importante que nós saibamos disso. Eu falo que a pessoa, para mim, mais inteligente é aquela que, quando vê um número complexo, sabe explicar o que é a porção imaginária do número complexo. Isso não faz o menor sentido, né? Tem que ser muito inteligente para isso, que o número tem uma porção real e imaginária. Então, isso, para mim, é sinal de inteligência, quem tem essa visão matemática fantástica. Mas, olha, tem limite. E, mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Porque, para que serve a nossa inteligência? Serve para tornar o mundo melhor. E se nessa vida viemos com a inteligência, com certeza é para ter alguma utilidade e não para nos envaidecermos dela. A sua inteligência deve servir para o bem de todos. E assim vale para toda virtude que nós tivermos. Então, saindo um pouquinho dessa reflexão de cada um de nós, conosco mesmo, como estamos nós com os outros? E o nosso senso de humildade. E quando a gente pensa nisso em relação ao outro, podemos pensar na riqueza e na pobreza. Muitas vezes, nós usamos o termo humilde para a pessoa que está numa situação, nessa vida de pobreza muito grande. Nós sabemos da miséria do mundo, das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Mas será que lá que reside a humildade? Será que o fato de, nessa vida, eu ter uma situação financeira melhor, e se a gente considerar todos aqueles que vivem abaixo da linha da miséria, muitos de nós aqui somos uma elite de privilegiados. O que nós vamos fazer com isso? Para que serve o dinheiro que eu ganho, mesmo com o suor do meu trabalho? Esse dinheiro só faz sentido se for para transformar a vida, a sociedade, aqueles que comigo caminham. Esse é o objetivo do dinheiro. A prova da riqueza não é uma prova fácil. Nos torna orgulhosos e distraídos da dor do outro. E se nós pensamos na caridade, é um outro cuidado que nós temos que ter. Porque para sermos caridosos, nós precisamos nos despir do nosso orgulho. Senão a caridade vai ser uma ação que fará nos sentir apenas melhor do que aquele outro que ali está. Existe um livro que é muito interessante, a História das Sombras, do Dr. James Connell. Ele é um médico americano, trabalha em Boston,
e ele trabalhava com pessoas em situação de rua. É um livro belíssimo. E ele descreve a trajetória de cuidados dele. Existia lá, e ainda existe, uma política mesmo de saúde para pessoas em situação de rua. É muito interessante quando ele descreve a década de 80, na epidemia, e quando se começou o diagnóstico do HIV, a quantidade de pessoas contaminadas e quantos morriam, no frio em Boston, como precisava ser feito socorro nas noites de frio e levadas as pessoas, muitas vezes, para os hospitais e para os abrigos. Existe lá um abrigo, uma dessas moradias, que era para as pessoas em situação de rua na fase terminal de vida. Então, no momento da morte. Existem aqueles que vão lá cuidar deles. Olha quanta beleza existe você estar num leito de morte, cuidando. E é muito interessante, todos são trabalhadores mesmo, contratados, um ou outro voluntário, mas existem os contratos de serviço. Não é essa característica de ser trabalho voluntário, mas é política de saúde. Mas tem um determinado momento que uma das pessoas, e é uma enfermeira que tinha uma ação muito forte, que ela fala de caridade. E quando ela faz uma analogia muito interessante, muito triste e bonita, porque ela fala de você dar a sobra do seu pão, que isso seria caridade, que sentar-se à mesa com você seria justiça. Então, olha que lindo que é isso. Óbvio que a caridade aqui colocada como esmola, não com o conceito de caridade que nós temos quando entendemos a caridade do ponto de vista do Cristo, porque senão também nós ficamos na esmola. Reconhecer o outro como igual é convidá-lo à nossa mesa. Quem são as pessoas que nós convidamos à nossa mesa, mesmo estando tão distante de nós do ponto de vista social? Qual a coragem que nós temos de estender a mão ao outro verdadeiramente, reconhecendo que ali está uma pessoa como nós? A doutrina espírita, pela reencarnação, ela nos lembra: se aqui hoje estamos, existe uma razão. Mas podemos experimentar todas as formas de vida, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da saúde. Por que nos sentimos melhores do que uma outra pessoa, se apenas estamos, nesse momento, nessa vida, numa situação, do ponto de vista social, privilegiada? Por que nos sentimos melhor do que o outro porque eu consegui uma formação intelectual melhor? Qual é o nosso papel nessa vida, olhando desse ponto de vista? E essa interrogação nós temos que fazer sempre. Essa pergunta. Porque a humildade como virtude, e é a primeira delas, e é muito bonito que no livro do Guilherme Kremer, Jesus de Nazaré, quando ele fala do Sermão da Montanha, ele faz analogia com a escada de Jacó. E a humildade seria o primeiro degrau dessa escada, porque ela abre a oportunidade de todas as outras conquistas. E humildade como virtude. Vale lembrar Aristóteles, que ele já falou, que nenhuma virtude é natural. Logo, é preciso tornar-se virtuoso. É praticando as ações justas que nos tornamos justos. Praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados. E praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. Toda virtude é hábito. E hábito é exercício. Muitas vezes, por que o conhecer-se é importante? Porque eu vou saber o que eu não quero mais fazer, o que eu quero mudar em mim.
e fazer o exercício. A disciplina antecede a espontaneidade do amor. Emmanuel disse isso. Então, até amar, a gente aprende. Aprende por exercício, aprende por vigilância, exercendo a gentileza, o afeto, a servidão em relação ao outro. Assim nós vamos aprendendo a amar. Então é conquista. O problema não é ter, não é não ter, é não se esforçar para mudar. E nós só avançamos moralmente à medida que vamos vencendo, pelos nossos esforços, as dificuldades e os desafios do caminho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em vencer as más tendências. O orgulho, quanto que ele habita em nós ainda? Precisamos vencer, precisamos perguntar e responder. Sem a humildade, Caibar Schutel disse isso, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade. E é muito bonito quando Joana de Ângeles diz o seguinte: a humildade, por sua vez, essa conquista insuperável da evolução, dando medida do significado real do ser humano no cosmos, é a combatente silenciosa e serena da vaidade. E olha que interessante, conquista insuperável da evolução. Então, evolução espiritual é sinônimo de humildade. E nos faz reconhecer qual é o nosso lugar no cosmos. E aí podemos pensar em cada um de nós e Deus, e no reino de Deus. O texto diz, bem-aventurados os humildes, porque o reino dos céus é deles. E aqui podemos perguntar, onde está esse reino? Onde está o reino dos céus? Onde está o reino de Deus? Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta, Jesus disse-lhes, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso está em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que isso nos remete? O reino de Deus é uma construção individual, íntima, de cada um de nós. Então, mais uma vez, é uma escolha. A relação com Deus é uma relação individual. E só assim vamos mudando a nossa atitude. Porque quando nós pensamos que o reino de Deus está em nós, mais uma vez é preciso conhecer quem somos nós. Quais são as mazelas que existem em mim que eu não quero mais? Quais são as belas conquistas que eu já fiz e que eu preciso valorizar? Até para o outro que caminha comigo ver que vale a pena. O que eu quero mudar? E aí vem a conversão. Porque não basta acreditar. Acreditar é o mais fácil. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus como Senhor. Jesus, o governador espiritual da terra. Mas a conversão vai muito além da crença. Porque converter-se é transformar-se, é mudar a atitude. Converter-se a partir da crença em Deus, do entendimento do amor de Deus, é transformar as nossas ações, tendo como base o amor. Quando Jesus falava da realeza e do domínio de Deus, ele falava da vontade de Deus e da aceitação desse domínio de Deus. Reconhecer Deus como autoridade divina. No Livro dos Espíritos tem os atributos de Deus. Soberanamente bom e justo. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, o que é Deus? A resposta, causa
primária de todas as coisas. Senhor das nossas vidas. Muitas vezes em prece a gente fala isso. Deus Pai, Senhor de nossas vidas. Se Ele é o Senhor de nossas vidas, por que é tão difícil para nós reconhecer a autoridade de Deus sobre nós? Por que é tão difícil nos dobrarmos, vencer o nosso orgulho e admitir que existe um Pai de amor que vela por nós? Na oração do Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a vossa vontade. Será que mesmo estamos prontos para dizer isso a Deus e aceitar que seja feita a sua vontade? Porque permitir que seja feita em nós a vontade de Deus significa, mais uma vez, reconhecer que muitas vezes estamos enganados quanto ao nosso querer e quanto às nossas escolhas. Se Deus é amor, e no Evangelho de Deus está assim, Jesus nos mostrou um Deus de amor, tanto que chamava Deus de Pai. Esse Deus de amor vela por nós. Eis que vos tenho gravado nas palmas da minha mão. Olha o significado disso. Se estamos gravados nas palmas das mãos de Deus, olha quanto Ele nos conhece mais do que cada um de nós, a nós mesmos. Só para nos entregarmos a essa autoridade e reconhecermos Deus, precisamos ser humildes. Quando cada um de nós for capaz de reconhecer essa autoridade e implantar o reino de Deus em nossos corações, aí sim, na terra, estará implantado o reino de Deus. Foi lembrado aqui no estudo exatamente sobre isso, no preparo, do esforço individual para a transformação do todo. Confiança e fé em Deus. Precisamos confiar. É um Pai de amor que vela por nós, que nos ampara todas as vezes que precisamos. E muitas vezes não cedemos por teimosia, e a teimosia é fruto do nosso orgulho. Obediência e resignação. Também está no Evangelho. Obediência com sentimento da razão. Resignação com sentimento do coração. Porque quando consentimos com a razão, é porque entendemos que Deus, em seu profundo conhecimento da humanidade, Deus soberano, sabe todas as coisas. E quando estudamos e temos fé, nós consentimos com o coração e entendemos que até na dor, até no sofrimento, existe caminho e existe aprendizado. E só fazemos isso se somos capazes de ceder. E não é fácil o caminho. E por não ser fácil, nós temos um guia e um modelo. Nosso Senhor Jesus. E Jesus, por cumprir integralmente a vontade do Pai, ele se dizia Filho de Deus. Jesus foi um rei, e um rei diferente. E todos esperavam a vinda do Messias. E o Messias queria tomar o reino. Mas não foi assim que Jesus veio. Quando Isaías anunciou a vinda do Messias, ele falou de um Messias servo. E o Messias servo era difícil de ser aceito. É muito difícil de ser aceito nos dias de hoje. Não existe compreensão ainda dos ensinamentos do Cristo nos dias de hoje. Porque compreender Jesus significa humildade. Porque quando a gente fala de hierarquia espiritual, e nós vamos aprendendo isso, os espíritos que muito caminham, que muito evoluem, essa hierarquia está baseada no serviço. E isso é importante. No Evangelho, muitas vezes Jesus nos disse, através das suas parábolas, e exemplificou. Quem quiser ser o maior,
que faça-se menor. Numa passagem, na última semana de Jesus na terra, na quinta-feira, houve a cerimônia de lava-pés, que é uma beleza, porque o que Jesus fez? Filho de Deus, com todo o poder que Jesus tinha, e o poder de Jesus estava na sua autoridade moral. Tanto que Jesus falava a todos e falava ao coração. E quando ele falava, ele tocava cada alma que ali estava. Então ele tinha autoridade moral. Jesus, que na doutrina nós aprendemos que é o governador espiritual da terra, que presidiu, por ordem de Deus, a criação do orbe terrestre. Este homem extraordinário, ele lavou os pés. Ele se curvou diante de cada um daqueles pescadores que ali estavam. E se curvando, ele se fez igual e lavou os pés de cada um daqueles homens, dando a eles o amor maior que esse mestre é capaz de sentir. Esse é o exemplo de Jesus para cada um de nós. Precisamos ser servos, servos úteis, aqueles que se apresentam para o serviço. Nas mínimas coisas, nas coisas mais simples, em casa, no dia a dia, no trabalho, na rua. Quantos precisam da nossa ajuda? Quantos? Se olharmos para o lado aqui, existem aqueles que nós conhecemos, as pessoas que nós não conhecemos. Quanto será que de dor o companheiro do nosso lado aqui agora está sentindo? E precisaria apenas que estivéssemos dispostos a servir. É esse o convite. Jesus veio como um rei que servia. Jesus aqui esteve junto a nós para servir. É esse o exemplo. Na doutrina, quando falamos de mediunidade, o que é ser médium? Não é ser melhor do que ninguém. Médium e mediunidade é serviço redentor. É oportunidade sagrada de servir. E é esse o convite. Porque se muitos do nosso lado precisam, é porque nós também muito precisamos. Quanto mais vamos chorar sozinhos, sem admitir que precisamos de ajuda? Que bobagem é essa? Não é esse o caminho. Não é esse. Somos todos igualmente frágeis, fortalecidos pelo amor de Jesus. Porque quando temos um mestre como Jesus junto a nós, como guia e modelo, guia porque ele sabe o caminho e porque o caminho não é fácil. Modelo porque ele exemplificou. Se temos Jesus, temos motivos de sobra, de alegria. Porque a fé e o trabalho no bem é motivo de alegria. E mesmo na dor, podemos ser alegres. São Paulo nos disse isso. Qual o caminho temos que percorrer para entender nosso papel nessa vida? Todos os dias somos chamados a refletir sobre nossas escolhas. Negarmos essa reflexão é tirarmos de nós a oportunidade de rever nossas escolhas e ajustarmos o caminho. Somos seres errantes, carentes de conhecimentos que nos permitem analisar sozinhos como tomar as decisões corretas em todas as circunstâncias. Precisamos de ajuda para que nessa vida tracemos a melhor rota, lembrando que temos o objetivo maior de nos melhorarmos. Nossa transformação depende da vida vivida junto àqueles que caminham conosco ou cruzam o nosso caminho, mesmo temporariamente. Que possamos reconhecer nossos limites e pedir que Jesus, em sua infinita bondade,
nos sustente e nos ampare. Temos muitos motivos para agradecer. Temos muitos motivos para nos alegrar. E quando somos capazes de nos resignar, que é a obediência do coração, é porque começamos a compreender o que passamos. E a alegria passa a se fazer presente em nossos corações, porque compreendemos que nessa jornada que aqui estamos, por mais complicada que seja, é uma jornada amparada. Estamos nos braços de Deus. E essa conquista de cada um de nós depende de cada um de nós. É individual. É individual a conquista, mas a lei é de sociedade, o que nos fala da solidariedade. De cada posição que cada um estiver nesse mundo de meu Deus, que sejamos nós aqueles capazes de pedir ajuda. E se cada um de nós aqui está, é porque muito ajudado já foi. E se muito ajudado nós fomos, existe um papel que cabe a nós, que é ajudar. E só nos ajudamos quando nos reconhecemos absolutamente iguais. Que possamos exercer essa virtude da humildade, reconhecendo que existe um amor maior que nos sustenta e protege. Que a paz de Jesus seja conosco na noite de hoje. Graças a Deus.